O papai chegou. Colin é um imortal vingativo que anda pela terra em busca do homem que destruiu sua vida. Ele não vai parar até se vingar. Um dia, ele se aproxima de um grupo de foras da lei e diz, calmamente, que está só procurando alguém, então não precisa rolar violência. Mas, claro, os bandidos adoram uma confusão, então apontam suas armas para Colin e ameaçam matá-lo. Colin preferia evitar a briga, mas, como não estão deixando ele em paz, ele saca a espada e, em um segundo, corta todas as armas e braços dos bandidos no meio. Agora, os foras da lei não estão mais tão fãs de violência e começam a correr, mas um deles fica para trás e tira uma motosserra para desafiar Colin. No começo, você acha que Colin é só um caçador de recompensas comum, mas aí percebe que ele é imortal, igualzinho ao cara da motosserra. Colin dá uma olhada nele e fala que não tem interesse em lutar, já que não é ele que está procurando. E ainda oferece a chance do cara recuar e viver para lutar outro dia. Mas Malik, o doido, não quer saber de fuga e parte para cima com a motosserra ligada. Colin desvia do primeiro golpe, mas acaba sendo jogado para dentro de um shopping abandonado. Colin já está começando a perder a paciência com Malik, então decide contra-atacar com um golpe único. Malik parece até bem, mas Colin aterrissa de costas e fica parado ali, como quem já sabe que Malik não vai sair dessa. Malik começa a andar em direção a Colin, mas, no segundo seguinte, a cabeça dele simplesmente sai rolando. E ele nem teve tempo de entender o que aconteceu. A energia de Malik começa a fluir para o corpo de Colin, já que ele matou outro imortal. Depois disso, Colin vai para a cidade próxima cobrar a recompensa de Malik, mas antes de atravessar a ponte, ele é parado pela milícia local. Eles dizem que ele não pode entrar na cidade sem um passe de viagem e que estão prontos para usar força para impedir. Eles pegam a bolsa de Colin para ver se ele está armado, mas ficam chocados ao encontrar a cabeça de Malik dentro dela. Colin, calmamente, explica que só está lá para pegar a recompensa, já que o Malik era procurado. Eles pagam a grana, mas aí pedem para Colin acompanhá-los, já que o comandante deles quer conhecer o cara que derrotou Malik. Colin não está muito afim disso, então começa a sair de fininho, mas os soldados cercam ele e dizem que não tem escolha. Eles jogam Colin no carro e começam a dirigir. Eles jogam Colin para dentro da cidade, apontando a arma para ele, mas Colin não está nem aí, parece que não vai dar trabalho. Até que algo chama sua atenção. Ele dá um soco na arma, a manda longe e usa ela para destruir o carro que estava com eles. Depois, ele sai do carro destruído como se nada tivesse acontecido. Um garotinho, que estava saindo do esgoto, viu tudo e ficou impressionado com a força de Colin. Ele decide tentar impressionar Colin, mas antes vai até o soldado morto e começa a pegar os itens dele, porque loot grátis não se joga fora, né? Aí, o garoto chega em Colin e pergunta se ele quer alguma coisa, comida, drogas ou bebida, porque ele sempre sabe onde conseguir. Colin, que é um alcoólatra de primeira, não resiste e pede bebida. O garoto o manda para o bar mais próximo. Lá, ele encontra uma mulher chamada Dahlia, que viu o que ele fez lá fora e resolve se aproximar. Colin tenta ignorar, mas ela lembra ele de alguém do passado. E lá vai o Colin, viajando na maionese, e começa a lembrar de quando era espartano, há séculos atrás. Na época, ele tinha uma esposa chamada Moia, que ele amava muito, e estava se preparando para lutar contra o Império Romano. Moia tentava dissuadi-lo, dizendo que o exército romano tinha milhares de soldados, enquanto os espartanos eram apenas centenas, mas Colin estava confiante de que seus guerreiros iriam vencer, afinal, eram espartanos. Bom, não foi bem assim, né? Eles foram dizimados pelos romanos tão rápido que fiquei até com a impressão de que eram espartanos de aluguel. No final, Colin foi o único que sobreviveu e foi procurar por Moia entre os destroços, na esperança de que ela ainda estivesse viva. Mas, para o horror dele, encontrou o corpo dela pregado numa cruz no topo de uma colina. Tudo isso foi causado pelo imperador romano da época, Marcus Lolin, e Colin jurou vingança. Aí ele volta do flashback e manda Dahlia largar ele em paz, mas ela aponta que os soldados ainda estão atrás dele, e, se ele não for com ela, vai ser pego rapidinho. Enquanto isso, no centro da cidade, vemos uma utopia estranhamente perfeita, onde tudo o que você pode querer está disponível, exceto saúde gratuita. O governante desse lugar é Marcus, e ele está assistindo sua amante lutar até a morte em uma batalha. Nada é mais sexy do que assistir a sua namorada matando alguém, né? Foi isso que Marcus pensou quando viu a amada dele, uma imortal novinha em folha. Ele a encontrou há alguns séculos, tirou a lança do coração dela para que ela se regenerasse e fez o favor de pedir para ela servir ele por toda a eternidade. E desde então, ela é a sombra dele. Agora, vendo ela, o Marcus já estava todo animado, e não é só o ego dele,
mas quando estavam prestes a fazer algo mais íntimo, eles são interrompidos por uma ligação dos soldados. Os soldados informam que o homem que Marcus pediu para capturar fugiu, mas podem vasculhar a cidade inteira para encontrar o sujeito. O soldado pergunta se Marcus quer que ela, que é mais forte que todos, ajude na busca. Mas Marcus, com aquele ar de príncipe, quer mesmo é terminar o que começou. E os soldados vão em busca de Colin enquanto Dahlia leva ele para um esconderijo subterrâneo, onde ficam as pessoas que não conseguem pagar para morar na Utopia. Lá, eles encontram o doutor local tentando tratar uma garotinha que pegou um vírus mortal. A vacina existe, mas só quem mora na Utopia pode ter acesso, então a menina vai morrer em breve. Dahlia leva Colin até sua casa e pede para ele se acomodar enquanto se arruma. Mas Colin, esperto, já percebe que tem algo por trás disso e exige que ela conte qual é o plano, ou ele vai embora. Dahlia, desesperada, implora para ele ficar, pois a cidade está morrendo com esse vírus, e se não conseguirem a vacina logo, a galera vai sumir. Colin, sem muita paciência para a situação, começa a ir embora, mas Dahlia corre atrás dele, subindo até a superfície e pedindo para ele repensar. Mas Colin, sem dó, diz que os problemas da cidade não são problema dele. Aí, ao ver o rosto de Marcus em um outdoor, Colin resolve que agora ele tem um motivo para se meter na história. Ele exige saber onde Marcus está, e Dahlia, meio relutante, aponta para a torre no centro da cidade e diz que ele está lá, mas com todo o sistema de segurança e soldados procurando Colin, seria praticamente impossível entrar. Mas, como tudo tem uma solução, Dahlia conhece uma entrada secreta. E, claro, só vai contar o caminho para Colin se ele fizer algo por ela. Dahlia, em um momento de generosidade, diz que vai ajudar Colin a pegar a vacina, mas só se ele ajudar ela a roubar a vacina primeiro. Colin, esperto, diz que topa e já está pronto para a ação. Mas, antes de seguirem, eles dão de cara com Joe, o garotinho de antes, que ouviu falar que eles estavam indo roubar a vacina e decidiu se meter também. Dahlia, muito cuidadosa, diz que ele não pode vir, porque isso é muito perigoso para um moleque como ele, mas Colin, como quem não quer nada, nem liga e só pede para o Joe não causar problemas. O moleque jura que vai ficar na dele, mas 10 segundos depois, ele começa a causar confusão. A coisa ficou feia porque ele tinha pegado um loot do soldado morto e, adivinhem, o negócio tinha um alarme. Aí, claro, começa aquele barulho infernal e atrai um jacaré do esgoto gigante. Colin, em um reflexo de herói, manda todo mundo correr e, enquanto Dahlia tenta pular umas pedras caídas, acaba caindo na água e quase se afogando. No último segundo, Colin pula atrás dela e, com um golpe de espada, corta a cabeça do jacaré de uma vez só. Herói. Sim, mas também um pouco metido, né? Com Dahlia salva, o grupo continua em direção à entrada secreta, até que encontram uma ventilação exposta. Dahlia dá uma espiada e vê que tem guardas lá embaixo, então eles precisam esperar. Mas, Colin, com seu estilo mais cheguei, não curte a ideia de ser furtivo e, em vez disso, quebra a ventilação com tudo, saindo cortando todo mundo, porque, né, se os guardas estiverem mortos, não tem como eles soarem o alarme. Depois de limpada a área, o grupo segue até o laboratório de pesquisa. Dahlia aponta a arma para os cientistas e manda eles entregarem a vacina, senão vai todo mundo se arrepender. Os cientistas, mais lentos que o Wi-Fi de 1 megabyte, hesitam em obedecer e, para dar aquele empurrãozinho, Dahlia dispara uns tiros de aviso por toda a sala. Aí, adivinhem? Ela acerta o vidro de uma câmara de contenção e todo mundo começa a entrar em pânico, implorando para ela parar, porque, se aquele negócio viralizar, ninguém sabe quantos vão morrer. Enquanto isso, o Joe, em sua habilidade ninja, encontrou a geladeira das vacinas. Dahlia dá a bolsa para ele e manda colocar tudo lá, mas o foco dela agora é o tal vírus perfeito que está na câmara, e os cientistas estão apavorados. Aí a situação fica feia. Os cientistas explicam que o vírus ali tem taxa de infecção e mortalidade de 100%. Ou seja, se esse vírus escapar, todo mundo vai morrer, sem exceção. Dahlia, na maior cara de como assim? Pergunta por que eles têm um vírus ainda mais mortal do que o que já está rolando. Mas, aí, ela percebe que os cientistas são os culpados pelo vírus que matou a maioria da população da cidade. O cientista se justifica, dizendo que estava apenas seguindo as ordens do chefe. Só que, antes que eles possam digerir isso, um alarme começa a tocar, indicando que a construção está sendo trancada e eles estão com a missão de captura em andamento. Dahlia manda o Joe acelerar o processo com as vacinas porque a fuga tem que acontecer logo, mas, no meio da confusão, Colin sente a presença do Marcus por perto. Ele, então, decide dar tchau para Dahlia e o Joe se enfiar no elevador para caçar o Marcus. Tudo começou porque, desde que o Marcus matou o Moya, Colin, que é imortal, não desgruda de Marcus.
Ele o persegue desde o fim do Império Romano, quando o encurralou no quarto do Marcus, mas o cara é tranquilo e, sem estresse, pegou uma espada e começou a cortar o Colin. Mesmo sendo imortais, eles ainda podem se ferir e, se a cabeça for cortada, o bicho pega, até para imortal. O Marcus estava prestes a cortar a cabeça de Colin, mas o plano foi interrompido pelos soldados que destruíam Roma, forçando Marcus a fugir. Depois disso, Colin passou milênios em busca de Marcus por todos os campos de batalha, desde as guerras samurais até a Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, durante a Segunda Guerra, ele localiza Marcus em um dos aviões inimigos. Sem pensar duas vezes, Colin pula nas asas do avião para lutar contra ele. Marcus, surpreso com a persistência de Colin, acha que ele não tem a menor chance, já que Colin só tem uma espada e Marcus está armado. Mas, após todas essas guerras, Colin ficou ninja e, quando Marcus começa a atirar, Colin bloqueia as balas com sua katana. O avião deles acaba caindo e ambos despencam, caindo direto no telhado de uma igreja. Colin fica todo quebrado com a queda, mal consegue se mover, enquanto Marcus parece que só tomou um banho de chuva. Marcus pega a espada de Colin, mas, apesar de querer dar o golpe final, ele se lembra que está em um terreno sagrado. Existe uma regra que imortais não podem se matar em terras sagradas, então ele avisa ao Colin que não vai terminar o serviço ali. A vida de Colin nunca é fácil, né? Marcus está começando a ficar incomodado. Ele pergunta ao Colin se não pode, por favor, parar de persegui-lo, porque já se passaram 2000 anos desde que ele matou Moya, e ele já está cansado dessa história. Ele até tenta convencer Colin a seguir em frente. Durante todos esses séculos, Marcus aprendeu tudo sobre arte, fala 52 idiomas e tem uma fortuna, enquanto Colin continua sozinho, obcecado por vingança e falido do mesmo jeito que estava quando se conheceram. O Marcus propõe uma trégua e uma vida separada, mas Colin, óbvio, se recusa e segue no caminho da vingança até o fim. No presente, Colin finalmente chega ao último andar onde Marcus o espera. Marcus já sabia que isso ia acontecer e, agora que Colin chegou, ele está pronto para finalmente acabar com a vida imortal de Colin. Colin parte para o ataque, mas, como ele ainda é muito fraco perto de Marcus, não acerta um golpe sequer. A luta acaba indo parar no telhado, e Marcus se diverte tanto zoando Colin que, de repente, ele dá um golpe e joga Colin lá de cima, direto no chão. Marcus até fica um pouco decepcionado por não conseguir matar Colin de novo, mas ele sabe que o imortal vai voltar, então nem fica muito preocupado. Enquanto isso, Dahlia e Joe estão quase escapando da torre, mas Colin despenca na frente deles, e Dahlia fica horrorizada, achando que ele morreu. Mas, claro, isso não dura muito. Segundos depois, Colin acorda e agarra o tornozelo dela, dizendo que ainda está vivo. Então, ela carrega ele de volta para o esconderijo. No caminho, Colin desmaia e tem um devaneio onde começa a refletir sobre sua vida. Ele percebe que passou tanto tempo atrás de vingança que não percebeu que o Moya sempre esteve com ele, reencarnando várias vezes. E, adivinhem, ela está reencarnada agora como a própria Dahlia. Colin acorda no esconderijo e é recebido pelos olhares surpresos de todos. Todo mundo fica chocado com o fato de Colin ter voltado à vida depois de um ferimento fatal. Uns ficam com medo dele por causa de sua imortalidade, mas outros o veem como um savior, o salvador deles. E agora, sabendo que Marcus está criando um vírus para exterminar todo mundo, eles não podem mais ficar se escondendo. A galera já está se preparando para a batalha final contra o Marcus e se manda para as ruas, mas ao chegarem lá, percebem que Marcus já mandou uma tropa para patrulhar tudo. A única pessoa que ainda tem alguma chance contra Marcus é o Colin, mesmo que ele tenha perdido todas as lutas até agora. Então, o resto da galera decide segurar a galera do exército, enquanto Colin vai direto enfrentar o Marcus. O problema é que a entrada secreta foi comprometida, e o único caminho agora é passar pelo canteiro de obras cheio de soldados. Colin até tenta se esconder e fazer stealth, coisa que ele não tem muita prática, mas, por sorte, acaba sendo visto logo pelo helicóptero da namorada do Marcus. Aí, o que o Colin faz? Ele só tem uma espada, então como é que vai lutar contra um helicóptero, né? Mas, para a sorte dele, a Dahlia aparece e acerta um tiro na cabeça da namorada do Marcus, fazendo o helicóptero cair. Só que, claro, a namorada do Marcus também é imortal, então não vai ficar morrendo tão fácil. E, para completar, os soldados estão começando a chegar mais perto. Dahlia manda o Colin seguir para enfrentar o Marcus enquanto ainda tem tempo. Finalmente, Colin chega ao topo da torre, onde o Marcus está no centro da sua arena, prestes a liberar o vírus. Mas, para dar um desconto de diversão, ele coloca um relógio de 2 minutos para dar uma chance pro Colin. O Colin, sem perder tempo, saca a espada e vai atacar Marcus, mas adivinha?
Ele não acerta nenhum golpe, como sempre. O relógio tá correndo, e quando o vírus vai ser liberado, o Colin desiste de se defender e tenta ir direto na bomba do vírus. O Marcus, vendo a oportunidade, atira na costa de Colin, que chega até a bomba, mas não adianta, o vírus já foi liberado, e as pessoas começam a morrer uma por uma. A Dahlia, devastada, percebe o que aconteceu e fica arrasada, até que, de repente, ela leva uma facada nas costas da namorada do Marcus. A maluca começa a zoar a vida mortal da Dahlia e pergunta como é que ela se sente sabendo que vai morrer. Só que a Dahlia, já que vai morrer, decide levar a louca com ela. Ela pega uma granada, enfia na boca e explode a cabeça da namorada imortal de Marcus, levando ambas pro brejo de uma vez só. Colin sente que Dahlia morreu, e sabendo que ela era a reencarnação do Moya, fica destruído por não ter conseguido protegê-la de novo. Colin se levanta, cheio de determinação, e finalmente foca no Marcus. Agora vai ser dessa vez, ele vai derrotar esse cara. Os dois se enfrentam com suas espadas pela última vez, e, com a força da vontade de Colin, ele corta a espada de Marcus no meio e arranca a cabeça dele. E, claro, isso libera uma onda de energia imortal tão forte que destrói o vírus mortal. Graças ao Colin, a cidade agora está livre e o povo pode respirar aliviado. Com o Marcus finalmente derrotado, Colin percebe que não tem mais objetivo na vida. Então, ele abandona a cidade e sai em uma jornada para descobrir o que fazer com o resto da sua vida imortal. Mas sua vida não é infinita, então se inscreve no canal para me ajudar, filhote.